Olá, meus amigos e amigas do Instituto Ressurgere. Hoje, sexta-feira, temos mais um vídeo no nosso canal Desvendando a Terapia, o nome da nossa série. E hoje nós iremos falar sobre um aspecto muito importante do processo terapêutico, mas que muitas vezes é colocado acima de outras coisas ainda mais importantes, como a relação terapêutica, como a gente já conversou em outro vídeo no canal. E às vezes existe um porquê de dar uma ênfase maior nesse assunto que a gente vai falar hoje. E eu vou conversar um pouquinho sobre isso daí para vocês entenderem um pouco melhor. Então vamos lá, né? Vamos ao finalmente. Então hoje o assunto é sobre a técnica. Então o terapeuta, ele não somente ele precisa aprender a ouvir, mas tem técnicas para ouvir. Ele não somente precisa fazer um diagnóstico, como também ele precisa conhecer as técnicas e instrumentos para o diagnóstico. Além do próprio conhecimento lá. O terapeuta também, para fazer algumas intervenções para ajudar o seu paciente em algumas situações, até mesmo diminuir alguns sintomas, ele precisará também de algumas técnicas. E quando a gente pensa que o paciente vem ao consultório em uma mudança, e de preferência o mais rápido possível, a técnica é o recurso geralmente mais utilizado e mais procurado. Então, estou sentindo ansiedade. Então tem uma técnica chamada respiração diafragmática. Eu vou te ensinar, você aplica e vai diminuir a ansiedade. E realmente ela tem efeito terapêutico, não é uma regra e todos irão se sentir bem com essa técnica. E nem todos funcionam da mesma forma, e nem todos os sintomas têm o mesmo funcionamento, o mesmo padrão. Mas sim, é uma técnica milenar, usada em várias terapias, em especial nas TCCs, mas é uma técnica milenar. Isso existe já lá por centenas, milhares de anos, onde se usavam muitas técnicas de respiração para ajudar as pessoas a ter um autocontrole emocional, também um controle do próprio corpo. Então é bem interessante isso. Mas quando nós apenas aplicamos uma técnica para diminuir um sintoma, nós estamos ajudando a pessoa a respirar. Igual a meditação, a gente conversou já. A meditação ajuda a pessoa a ter mais oxigênio, a respirar. E aí ela consegue ter um fôlego a mais para lidar com essas situações. Mas não significa que o sintoma irá desaparecer ou não irá retornar em algum momento. Porque ela pode, por exemplo, ela é uma pessoa que se cobra muito. Ela está sempre buscando perfeição, é perfeccionista. E isso leva ela a ter sintomas de ansiedade. E aí, com uma técnica de respiração, de mindfulness, e outras que tem por aí, como sair do ambiente, procurar algo e possa distrair a mente, procurar objetos de uma cor específica, tem uma aí é segurar o gelo. Então tem várias coisas que a gente faz aí, botar o pé no chão, né, fazer o aterramento, botar os pés no chão, descalços. Então tem várias técnicas para ajudar a pessoa a sair daquele foco excessivo e aliviar tanto o seu corpo quanto suas emoções. Mas não resolveu o problema, e ela se cobra muito. E esses sintomas vieram com muita força por essa auto-cobrança. Então aí entra muito a TCC trazendo a parte da técnica, por exemplo, mas tentando também sempre investigar qual é a origem daquilo para poder ajudar ela. A TCC trabalha muito bem com isso, mas outras abordagens também trazem formas de a pessoa se entender, se compreender, de se colocar de forma diferente no mundo, de se perceber, de mudar algumas percepções também, de mudar algumas crenças, algumas atitudes, alguns comportamentos. Então não é apenas a TCC que faz isso, outras abordagens também fazem. Então é um conjunto, ajuda, auxilia uma ferramenta, um instrumento, mas não é tudo na terapia.
E a pessoa, às vezes, não vai aceitar uma técnica de bom grado se ela não tiver uma boa relação terapêutica. E ela não vai poder acessar realmente questões mais profundas, de crenças disfuncionais ou algumas questões aí que estão mais inconscientes para ela. Ela não vai conseguir acessar isso, ligar com isso, trabalhar isso na vida dela, se ela não estiver disposta a acessar isso. E ela só vai estar disposta se tiver uma boa relação terapêutica. Então a terapia é muito mais ampla do que somente a técnica. E Viktor Frankl ele explicou também, e nós não somos robôs e que vai lá e troca uma peça, ou vai lá e bota ali um pouquinho de algo e lubrifica ali, né, um gimo, uma coisa assim, uma graxa, para poder ter um funcionamento melhor. Não é assim que funciona. O ser humano é muito complexo. Então, nem sempre uma mesma técnica vai funcionar para todas as pessoas. Tem pacientes meus e eu falo da respiração diafragmática e na hora eles já falam, não, essa daí nem quero tentar mais, eu já tentei várias vezes e nunca funcionou. E tem outras pessoas e realmente isso me ajuda muito. Tem outras pessoas que nunca tentaram, elas experimentam, algumas dão certo, outras não. Então, não estou dizendo que ela não é eficaz, ela é. Só que nem sempre a mesma técnica vai funcionar para todo mundo. E então ela serve como um auxílio, um instrumento para nos ajudar, mas ela não é definitiva e não é uma solução, certo? E aí, dentro das técnicas também a gente tem, como eu falei, recursos, instrumentos, escalas, temos também testes projetivos, diretivos, temos perguntas também, diversos tipos de formas, tamanhos e estilos de perguntas. Temos a abordagem vai ter uma forma também de técnica de abordagem, de diálogo. E todas elas são muito importantes, são muito significativas, mas da mesma forma nem sempre funciona para todo mundo. Então não é dizer eu usei uma ferramenta, um instrumento ou uma escala com todo mundo e vai funcionar para todas as pessoas. Então, mas a escala ela é uma coisa que já foi estudada, foi organizada e tal. E é verdade. E ela é um parâmetro, ela te dá um norte, ela te ajuda a fazer até um certo rastreio de alguns sintomas, de algumas situações, para que você possa usar como uma ferramenta para trabalhar na terapia. Mas ela não é o suficiente. Por exemplo, se você pegar uma escala Beck, por exemplo, de depressão, você vai usar ela em um paciente, e vamos dizer que use em 10 pacientes. Tu vai rastrear algumas informações bem importantes, talvez ela tenha uma população exatamente igual, mas a depressão não vai ser a mesma para todo mundo. Cada um vai ter uma vivência da depressão diferente. Uma vivência depressiva, da depressividade é diferente. Então, pode ter muita semelhança, muitas coisas em comum, mas não vai ser exatamente igual. Porque ninguém é igual. Então, por mais que você tenha sintomas e ache exatamente esses sintomas lá, a forma como você vivencia esses sintomas, ou você entende, ou você se percebe, ou se relaciona com esses sintomas, é diferente. Então, é muito importante também que nós não usemos algo como coisa definitiva. Se eu usei uma escala Beck de depressão, então a pessoa tem esses sintomas, esse tipo de depressão, esse nível de depressão, né, grave, moderado, e isso não é o suficiente. É só uma ferramenta, um auxílio para te ajudar, mas não é o bastante, não é definitiva. A mesma coisa na logoterapia, a gente gosta de usar muito também recursos que ajudam a pessoa a descansar um pouco dela mesma, né, o autodistanciamento, e poder olhar para algo além dela e ajudar ela a perceber algumas coisas que talvez de forma direta ela não vai perceber. Por exemplo, uma fábula. Usar uma fábula, trazer essa fábula, poder trazer algumas perguntas sobre essa fábula, tentar ajudar a pessoa a se perceber como ela está experimentando, vivenciando de uma forma semelhante à fábula, e algumas formas de como ligar com isso por meio da própria fábula. Então é um exemplo aí de uma intervenção logoterapêutica, e não é só logoterapêutica, certo? Não é exclusiva da logoterapia, e é muito interessante.
E não é dizer a mesma fábula vai funcionar para todo mundo. Nem todo mundo tem o mesmo entendimento. E não é porque eu trago o entendimento da fábula e a outra pessoa vai ter o mesmo entendimento que o meu. Então isso é bem importante a gente poder entender. E as técnicas, elas não são a solução. Elas são ferramentas para se chegar à solução, para se dar um ar, respirar melhor, para poder a pessoa encontrar a solução, mas não é a solução em si. Mesma coisa para ferramentas, instrumentos e alas, testes, eles são ferramentas, ajudam. E aí alguém, sei lá, vai lá e aprende a usar um instrumento, uma ferramenta, uma técnica e já se diz terapeuta. Não, é muito mais complexo isso. Às vezes você tem que se envolver também com questões, por exemplo, uma criança, um adolescente, você vai ter que trabalhar com os pais, com a escola, com cuidadores, ou fazer os seus familiares, um filho um dos pais ou irmãos, que é muito mais complexo do que simplesmente uma técnica na criança, no adolescente e tá ótimo. E lembrando que todas as pessoas, elas são seres humanos e elas são únicas. E por isso nós precisamos tratar elas de uma forma única. Mesmo que exista uma forma, um método de fazer psicoterapia e um certo procedimento, algumas etapas, como algumas abordagens tem uma TCC, mesmo assim não é dizer que exatamente daquela forma vai funcionar para todo mundo. E por isso a gente tem agora a intra-ONG da psicoterapia e é a psicologia integrativa, e ela fala muito disso, de nós adaptarmos a forma e as ferramentas da melhor forma possível e vai ajudar de forma específica e individual aquela pessoa. E aí a gente aprende, isso é muito mais eficaz do que só pegar uma ferramenta e achar a pessoa naquela ferramenta. É bem ao contrário, a gente tem a pessoa e usa essa ferramenta para ajudar a pessoa. Certo? Espero que tenha sido um vídeo bem esclarecedor, bem importante, para nós lembrarmos a ferramenta e tudo que eu falei é importante, mas a pessoa é mais importante, mais complexa, e o fazer terapia é muito mais, é uma arte, e não apenas uma aplicação de algo. Espero que tenham gostado, lembre de curtir, de compartilhar, é muito importante para o nosso canal crescer. E nos vemos aí numa próxima sexta-feira, um próximo vídeo. Também vocês podem comentar, fazer perguntas. Em breve teremos aí o anúncio no nosso Instagram, instituto.ressurgere. Teremos mais um podcast. Vamos trazer aí mais uma pessoa bem bacana para a gente ter uma conversa bem legal. Certo? Até mais e uma ótima semana.